Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Não vamos ler todo o texto, quero ler apenas os versículos 29 e 31. É uma declaração, de um discurso de Paulo. Atos 17, versículos 29 a 31, nos diz o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quero destacar aqui os versículos 30 e o versículo 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quero me ater principalmente sobre essa declaração. Notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Arrependimento é mudança de vida, e é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar nessa noite. Mudança de vida. Esses versículos aqui, irmãos, eles fazem parte do discurso do apóstolo Paulo, quando ele se encontrava lá em Atenas. Ele não foi para lá para pregar, ele não foi para lá para fazer nenhum discurso. Ele foi levado para lá pelos irmãos, né? E ali ele ficou, ele estava aguardando chegar, então, Silas e Timóteo. Versículo 15 do capítulo 17, que nós lemos, diz que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então ele ficou ali em Atenas aguardando, esperando Silas e Timóteo. Essa viagem dele aí faz parte da segunda viagem, missionária dele, né? Que Paulo faz juntamente com Silas e com Timóteo, onde eles estiveram em Tessalônica, Bereia, né? E aí, porque os judeus descobriram que ele estava pregando, foram lá para Tessalônica, então os irmãos o levaram para Atenas. E ali ele ficou aguardando, esperando a chegada de Silas e de Timóteo, né? Então, mas nessa espera em que ele estava ali em Atenas, ele faz um discurso, né? Ele começa uma pregação. E a motivação que o levou a fazer essa pregação, né? Conforme a Bíblia fala aí, o discurso de Paulo em Atenas, o que motivou, o que levou o apóstolo Paulo a fazer esse discurso foi justamente a idolatria que ele vê que existia ali na cidade de Atenas. O versículo 16 e o versículo 17, Lucas narra que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, né, e que motivou Paulo a pregar, né? Por isso, dissertava, versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Irmãos, nesse discurso aqui, para nós chegarmos lá onde nós vamos chegar, não vamos chegar hoje ainda, sobre a mudança de vida, nesse discurso aqui, nós aprendemos muitas coisas,
né, numa palavra, numa pregação, o apóstolo Paulo ele nos dá uma aula prática sobre evangelização, sobre evangelismo. E nessa pregação dele aqui, nesse discurso, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida sobre evangelismo ou sobre evangelização. E a primeira lição que nós podemos aqui, irmãos, é a lição da semeadura. É a lição da semeadura, ou a lei da semeadura. Aquele que semeia, aquele que planta, ele colhe, né? E essa primeira lição que nós podemos aqui, que é a lição da semeadura, nos mostra o seguinte, que onde eu estiver, né, onde nós estivermos, ali é o campo certo para fazer a semeadura. Paulo não tinha ido para Atenas para pregar, embora ele estivesse fazendo a segunda viagem missionária. Ele parou em Atenas para esperar Silas e Timóteo. Mas ele estava em Atenas, o campo era Atenas. Enquanto ele aguardava, enquanto ele esperava, né, ele falou, ele pregou, ele foi inquietado pela idolatria na cidade, e isso o levou, então, a começar a ensinar e a pregar, né? Então, a semeadura ela pode ser feita onde? Como eu disse, onde eu estiver é o campo certo, né? Onde eu estiver é o local que eu devo lançar a semente. Como eu disse, Paulo estava em Atenas, ele aproveitou ali que ele estava em Atenas e começou a lançar a semente do Evangelho. Primeiramente, ele lançava essa semente, ele lançou essa semente em um local fechado. Qual que era o local fechado? Versículo 17 diz que dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então, a semente pode ser lançada entre quatro paredes. Paulo fazia isso. Quando ele estava lá na sinagoga, ele lançava a semente. Ele pregava, ele testemunhava, ele falava, né? Mas a semente também, queridos, ela pode ser semeada, ela pode ser distribuída fora de quatro paredes. Lucas diz que o apóstolo Paulo ele pregava entre quatro paredes na sinagoga, mas também ele saía fora das quatro paredes. O texto, o versículo 17, diz que ele ia para a praça, né? Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, a lei da semeadura é onde eu estou. E onde eu estiver, pode ser dentro de quatro paredes, do meu escritório, da minha sala, da minha loja, não interessa onde. É onde eu estiver. No local da minha reunião, onde eu me congrego, eu reúno como igreja, dentro, e poderíamos chamar aqui da nossa sinagoga. Mas não somente aí. Paulo também, ele não se acomodava apenas dentro ali da sinagoga. Lucas diz que ele pregava também fora das quatro paredes. Paulo ia para a praça, né? E eu lembro aqui da parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, né? Quando Mateus começa a contar, né? Relata aquela parábola que Jesus contou, versículo 1 ao versículo 3, Mateus diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele,
de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Preste atenção que o próprio Cristo, ele saiu de dentro da sua casa, né? Ele foi para a beira-mar, e uma grande multidão se reúne, e ele entra num barco e começa a ensinar, e ele começa a contar a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, o texto diz que de muitas coisas, versículo 3 diz que de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ninguém semeia uma semente dentro de casa. O texto diz que o semeador saiu assim como Paulo saiu. Ele pregava lá dentro da sinagoga, mas ele também saía para as praças. O semeador para a praça. Né? O semeador, e Jesus diz, ó, eis que o semeador saiu a semear. É a lei da semeadura. O semeador saiu a semear. Paulo pregava na sinagoga, ensinava na sinagoga, mas também saía para a praça. E nessa saída, irmãos, nós vemos que ele se aproximava de pessoas. Ele conhecia pessoas, ele se misturava entre as pessoas. Isso nós lembramos aqui aquilo que nós temos falado nas nossas ministrações sobre a evangelização através de relacionamento. Paulo pregava lá dentro da sinagoga, entre quatro paredes, mas ele saía, ele se misturava, ele ia ao encontro de pessoas, ele ia se relacionar. E não era esporadicamente. Lucas diz que, aqui no versículo 17, do capítulo 17 que nós lemos, Lucas diz que todos os dias Paulo fazia isso. Todos os dias Paulo ia atrás das pessoas, ia se relacionar com pessoas. Todos os dias Paulo ia ver pessoas, todos os dias Paulo ia conhecer pessoas. E o texto nos diz aqui, prestem atenção no versículo 17, que o texto diz aqui no finalzinho do versículo 17, do capítulo 17 de Atos, diz que entre os que se encontravam ali aonde? Na praça. Irmãos, isso é estar junto, isso é se relacionar, isso é procurar, isso é estar com pessoas, é entre os que se encontravam ali na praça. Não tem como nós pregarmos, não tem como nós testemunharmos, não tem como nós lançarmos a semente do evangelho se nós não nos misturarmos, se nós não formos atrás das pessoas, se nós não nos relacionarmos com pessoas. Isso aqui, implicitamente, está o id que Jesus falou lá no finalzinho de Mateus capítulo 28. Lá no id, Jesus está dizendo justamente isso, que precisa ir ao encontro de pessoas, precisa se relacionar com pessoas para poder fazer discípulos, para poder ensinar o que ele ensinou, para poder batizar. Versículo 18 diz que, Mateus 28, 18, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Paulo não ficava apenas dentro das quatro paredes da sinagoga. Ele ia. E esse ir implica o quê? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu quero enfatizar o seguinte, que se a Igreja de Cristo no século XXI não sair, se a Igreja de Cristo ela não se misturar, dificilmente alguém será despertado para conhecer o Evangelho.
Nós vemos aqui que esse ato do apóstolo Paulo sair todos os dias e se misturar entre as pessoas que estavam ali na praça, despertou a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. Versículos 18 a 20. Diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Irmão, se a igreja de Cristo ela não ir, se a igreja de Cristo ela não se misturar, se a igreja de Cristo ela não se relacionar com pessoas, dificilmente alguém será despertado, ficará curioso, dificilmente alguém vai querer saber o que é aquilo. Como que é? Como que se faz? O que é? Enquanto eu meditava nesse texto, preparando essa palavra, me veio à memória e eu perguntei para mim mesmo, né? Quantas vezes eu já cantei o hino 289 na minha vida cristã, nesses anos todos, só de ministério 40 anos. Quantas vezes eu já cantei o hino 289, quem irá? Eis os milhões que em trevas estão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador, ou quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o evangelho e eis-me convosco sempre. Quantas vezes eu já cantei, esse hino, irmão? Quantas vezes nós já cantamos esse hino nas nossas reuniões? Mas nós saímos da nossa reunião, da nossa sinagoga, do nosso local de reunião. Vamos para a nossa casa. Na próxima semana saímos da nossa casa, voltamos para o nosso local de reunião, para a nossa sinagoga. E cantamos novamente o hino. E passamos a semana, passamos meses, passamos anos. E nós não proclamamos nada. Desses milhões que estão em trevas tão medonhas, que jazem perdidos sem o Salvador, quantos deles eu falei? Quantos deles eu testemunhei? Quantos deles eu apresentei o Evangelho, o plano da salvação? Para mudança de vida, irmãos. Se a Igreja de Cristo ela não pregar o Evangelho, se a Igreja de Cristo ela não sair, se a Igreja de Cristo ela não anunciar, se a Igreja de Cristo ela não se misturar, se a Igreja de Cristo ela não se relacionar, esses milhões eles vão continuar em trevas medonhas a caminho do inferno. E o hino 289 faz pergunta: quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? E cita o texto lá do Ide, que Jesus fala: todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, ide ao mundo anunciar o evangelho e eis-me convosco sempre. É apenas uma abertura, nós vamos continuar falando sobre essas lições, de como alguém poderá chegar a uma mudança de vida. Mas a principal lição aqui sobre a evangelização que nós destacamos nessa noite é a semeadura. Quem semeia pouco, Paulo diz na sua carta aos Coríntios, colhe pouco. Ali está falando de dinheiro, mas está implícito a lei da semeadura. Quem semeia muito, colhe muito. E quem não semeia nada, irmãos, não tem como colher. Porque ele não semeou. Como que nós vamos colher algo que nós não semeamos? Que Deus assim nos abençoe.
é que nós entendamos, que nós compreendamos que o Espírito Santo de Deus nos inquiete. Qual é o lugar da semeadura? O melhor lugar é onde eu estou. Paulo estava lá em Atenas, esperando alguém, e ali ele semeou a boa semente do Evangelho. Ali pessoas foram despertadas por causa que ele saía de dentro da sinagoga e ia lá para o meio do povo. Ia se relacionar, ia se interar com pessoas. Que Deus assim nos abençoe, que sejamos inquietados para isso. Onde eu devo semear é onde eu estou. Eu não preciso sair daqui e ir para lá. É onde eu estou é que eu devo semear. Que Deus assim nos abençoe. Tenhamos uma boa noite de descanso. Eu quero orar nesse momento, aproveitando que estou com a palavra. Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, porque é ele que nos traz a revelação daquilo que a tua palavra diz aos nossos corações. Que sejamos inquietados, que sejamos impactados, que aprendamos essas lições, ó Deus, que nós podemos tirar de apenas uma pregação do apóstolo Paulo ali, enquanto ele aguardava Silas e Timóteo ali na cidade de Atenas. Mas ele foi inquietado, vendo a situação daquele povo de idolatria. E ali ele fala, ali ele apresenta, ali ele testemunha na sinagoga, na praça, se misturando entre as pessoas, testemunhando, falando, e pessoas foram despertadas por aquilo que ele estava falando. Pai, que aproveitemos, ó Deus, o campo onde nós estamos. Esse é o melhor campo. É ali que nós devemos lançar a boa semente. Dá-nos uma boa noite de descanso. Acompanha-nos nessa semana. Abençoa a tua igreja que estará voltando no próximo domingo. E assim, ó Deus, aos poucos estaremos voltando à normalidade em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, irmãos. E com toda a igreja de Cristo, onde quer que ela esteja reunida nesse momento. Amém.